Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, queridas irmãs, tudo bem com você? A minha Bíblia está aqui aberta em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, que não permitirá que você seja tentado além da sua força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar, resistir. Amados, nós temos falado sobre a diferença entre tentação e compulsão. Todos nós, enquanto estamos neste corpo que ainda não foi glorificado, somos tentados. Estou falando aqui da área sexual, da pornografia na internet, da malícia nos olhares. Tudo isso que você é tentado, todos os habitantes da terra também são. Agora, quando você chama isso de pecado, quando você concorda com Deus, 1 Coríntios 11, 31, diz que quando eu chamo o pecado de pecado e confesso diante de Deus, Deus se torna meu advogado. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se eu confessar, Ele não somente perdoa, mas Ele me purifica. Ele vai nos ajudando a cada vez que nós somos tentados e nós nos voltamos a Ele. Lá em Tiago capítulo 1, diz que essas tentações que são resistidas e renunciadas produzem glória para o Senhor e produzem galardão lá no céu. Por quê? Porque isto é sofrimento, irmãos. Ser tentado e renunciar é um sofrimento agradável a Deus, porque você está abrindo mão da impureza para honrar a Deus. E isto é importante, que nós compreendamos que é plenamente possível, porque Deus nos deu o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas, mudou a nossa natureza, como diz lá em 2 Pedro capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz que Deus nos deu uma nova natureza e por causa dessa nova natureza nós já escapamos da sedução do pecado. Em Romanos 6,14 diz que o pecado não tem domínio sobre mim e você, porque nós não estamos mais debaixo da lei, ou seja, tentando vencer, mas nós estamos debaixo da graça. Então a lei do Espírito de vida, ela nos dá essa condição quando nós clamamos por socorro. A Bíblia diz em Romanos 6,16 que aquele que eu me entregar será o meu Senhor. Então na hora da tentação eu posso escolher me entregar a Deus ou ao pecado. Quando eu me entrego a Deus, Ele se torna responsável de me livrar daquela vez. A tentação virá novamente, mas Deus nos livra vez após vez. Nós, em nossa condição humana, não somos fortes, mas a força do Senhor estará sempre disponível àquele que humildemente clamar. Você veja que José não era forte em sua condição humana, ele fugiu do pecado. A tentação você não luta contra, mas você foge. Você não se coloca na tentação, mas você, sabendo que aquele é o teu ponto fraco, você procura escapar. Isso é sabedoria. Você não vai colocar uma coberta, ficar debaixo de uma coberta com essa namorada, assistindo televisão e dizendo, Deus me livre da tentação. Não. A tentação você não luta contra, você foge, certo? E é muito importante você compreender que cada vez que você renuncia a isto, você vai ficando mais forte e mais forte. À medida que a pessoa vai cedendo ao pecado sem arrependimento, ela vai endurecendo o coração. Sansão, conforme ele teimava com Deus, um abismo chama outro abismo, cada vez fica mais difícil. Uma pessoa viciada em pornografia, ao invés de ela se arrepender, ela quer cada vez mais, ela fica viciada naquilo. Então se torna uma compulsão, de maneira que ela vai cauterizando a sua mente e vai ficando escrava de espíritos imundos e espíritos impuros. E ela vai perdendo a visão, porque a sensualidade, a prostituição, a imundícia, o sexo fora do casamento, não confessado, não confessado com a intenção de abandonar. A pessoa que ela está ali numa situação de desobediência e ela não chama isso de pecado, ela não se humilha diante de Deus, ela vai se tornando cada vez mais vulnerável, ela vai se tornando cada vez mais frágil. Cada vez que ela cede à masturbação, à prostituição, cada vez que ela vai se entregando e não diz, Senhor, tem misericórdia, cobre com o teu sangue, eu não quero ser assim, e ela não luta contra tudo aquilo que você não resiste, vai se assenhorando da pessoa, entende? É muito importante compreender que
tem que opor resistência. E essa resistência começa em sujeitar a Deus, chamar pecado de pecado e se humilhar. A pessoa tem um olhar malicioso. Deus perdoa? Perdoa. Desde que ela chame aquilo de pecado, desde que ela diga, Senhor, eu não quero isso, limpa os meus olhos com o teu colírio. E vez após vez, no início, é uma guerra, porque às vezes a pessoa vai para a igreja, ela está no nível 10 de malícia, né? Ela entrou na palavra de nível 0 de santificação. Então ela está começando um processo. E aí, ela pensa, será que Deus vai me rejeitar? Não, queridos. Deus nos perdoa 70 vezes 7. Então, será que Deus vai me rejeitar? Não. Enquanto você está lutando contra o pecado e chamando o pecado de pecado, Deus não vai desistir de você. Você não é um hipócrita porque você tem esses pensamentos, sentimentos e desejos que você renuncia e luta contra. Você não é um hipócrita. Você não está contaminado porque o sangue de Jesus é aplicado vez após vez, e aquele pecado é apagado e não está nos livros celestiais. Você não vai ser envergonhado quando chegar lá no céu. É importante compreender. Então, amado irmão, amada irmã, você não precisa ser sujeito a nada. Jesus te fez livre para você ser de fato livre, não se colocar debaixo do jugo da escravidão. Você não tem que ser sujeito, você não tem que ser escravo do pecado sexual. Isso não tem necessidade, você não precisa da prostituição, você não precisa dessa imundícia que a tua carne tenta te dizer que você precisa. Não, no fundo, você precisa. Entenda, você não precisa da impureza, você pode vencer e você vai honrar a Deus com isso. A tua carne quer te levar para o inferno, esses impulsos não são mais fortes que o teu poder de decisão. A liberdade dos filhos de Deus é a capacidade de decidir o contrário do que o seu corpo está desejando. Amados, isto para dentro do casamento é bênção, amém? E se você está escravo, porque você cedeu muitas vezes e brincou com o pecado, é importante você ser humilde para pedir ajuda. Orientação espiritual de alguém de confiança que não vai fofocar, não vai te falar pelas costas, mas vai buscar ajuda de alguém que vai ungir você com óleo, expulsar essa influência, essas cadeias infernais. Porque se você não se libertar da impureza, a Bíblia diz em Apocalipse 22 que os impuros não herdarão o reino dos céus. Seja humilde para reconhecer que você precisa de libertação, que você precisa de restauração. Sabe, quando nós tomamos uma atitude de ligar na terra, Mateus 18 diz, o Senhor liga no céu também. Isto é, maravilhoso, com os humildes está a sabedoria. Muitas vezes a pessoa vai se afundando, brincando com aquilo, sem compreender que está ficando cada vez mais cativa, cada vez mais viciada. Hoje nós vemos tantas pessoas que escondem isso, mas a Bíblia diz em Provérbios 28:13 que aquele que esconde o seu pecado jamais prosperará, mas aquele que confessa com a intenção de abandonar terá misericórdia de Deus. Se você já resolveu diante de Deus, não precisa falar com ninguém, não precisa desabafar com ninguém. Se você está em paz, crê que Deus já te perdoou, já te purificou, agora segue daqui para frente. Esqueça o passado, Jesus já perdoou, já cobriu com sangue. Não se culpe pelos relacionamentos errados do passado, né? Olha, é muito importante, se você está caindo em tentação sexual e impureza, não caia no segundo erro, que é tentar esconder isto, tentar fingir, ao invés de tratar isso pelo sangue de Jesus diante de Deus e buscar a ajuda de alguém se você não está conseguindo, alguém ungido que possa quebrar essa cadeia sobre a sua vida. Saiba que o tempo nós temos é muito pequeno, nós queremos viver para, com mãos puras, sem ira nem contenda, ajudar as pessoas. As virgens que estavam com as vestes brancas, quando Jesus veio, subiram. Então que não haja sujeira encoberta, porque você não vai enganar ninguém, senão a si mesmo, não é? É muito importante nós compreendermos que nós não sabemos quantos minutos vai demorar na nossa vida e quando é que Jesus vai vir nas nuvens. Pode ser a qualquer momento que o nosso coração para de bater. Então que nós possamos ser zelosos. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Que nós não devemos brincar com o pecado, esconder o pecado, para não sermos desqualificados. Não estamos com as vestes sujas, não estamos contaminados por não tomar a graça e aplicar e dizer: Deus, eu quero o teu perdão, eu quero a tua restauração, eu quero sair deste vício, eu quero sair desta prostituição, desses pensamentos malignos.
Eu não quero ceder a essas tentações, eu quero renunciá-las. Eu quero viver na pureza, eu quero mortificar isto fora do casamento. E quando você fala com Deus, Deus te ouve, te perdoa e te ajuda. Se você precisar de ajuda de alguém, procure alguém que seja confiável. Não vai abrir teu coração a qualquer pessoa. Ela vai contar para o bairro todo, para as pessoas todas. As pessoas vão olhar para você com um olhar carnal, pensando que você é uma pessoa promíscua, uma pessoa, sabe, que não teme a Deus, quando na verdade você estava confessando para receber essa oração. Pode ter certeza que Deus te ama e quer te perdoar, te purificar. Pode ter certeza que existem pessoas de Deus que não vão te julgar, te criticar, que não vão tacar pedra em você, né? Como os religiosos que iam apedrejar aquela prostituta, Jesus falou, não, você está perdoada, vai e não peques mais, com certeza agora foi concedido poder e você vai ter uma nova vida. Quando nós nos voltamos a Deus de todo o coração, amados, o Senhor nos liberta. Há libertação, sim. Não ache que é uma coisa difícil, impossível, sabe? Se você está com um relacionamento com o seu namorado, com a sua namorada e acha isso normal, essa palavra não é para você. Eu não quero te julgar, te criticar. Essa palavra é para aquele que teme ao Senhor. Muitas vezes as pessoas vêm até mim e perguntam, pastor, eu faço isso ou não faço? Eu digo, você quer fazer a vontade da sua carne ou a vontade de Deus? Né? É muito importante essa resposta. Nós não devemos nos intrometer em negócios alheios. Que a pessoa quer viver para si mesma, a Bíblia diz que ela perderá a sua vida no final. Mas aquela que entregar a sua vida, espírito, alma e corpo, né? Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24, diz que fiel é aquele que nos chama, que santificará o nosso espírito, alma e corpo. Então o corpo, ele é o templo do espírito. Ele não foi feito para a impureza, para a malícia, né? Para a pornografia, para a fornicação. Ele foi feito para o Senhor. E o Senhor é o Espírito Santo. Não devemos entristecer, ultrajar e ofender o Espírito Santo que habita em nós. Não venhamos extinguir o Espírito Santo, não venhamos endurecer o coração, não vamos brincar com o pecado. Eu quero me unir a você em oração e quero concordar com você que quer sair disso. Você quer continuar, é o direito teu, a vida é tua, né? Eu estou aqui para pregar para quem quer. Eu estou aqui para pregar para o trigo, para aqueles que reconhecem que a palavra de Deus é verdade. Muitos dizem, não, a Bíblia foi escrita por homens, meu corpo é meu, faço o que eu quiser, eu não acredito na Bíblia nem em Deus. É um direito da pessoa, né? Vamos orar então, queridos. Pai, nós concordamos diante de Ti que a Tua palavra é verdade, que o nosso corpo Te pertence, foi comprado na cruz do Calvário. Nós queremos Te pedir perdão por todas as vezes que nós pensamos coisas malignas, olhamos, sentimos, desejamos ou até praticamos aquilo que ofende o Teu Espírito Santo. Neste momento nós queremos nos entregar a Ti. Senhor, eu reconheço que o meu corpo pertence a Ti. Eu não quero brincar com o pecado, me perdoa, me restaura. Eu não quero ficar 7 vezes pior do que eu era antes de receber Jesus. Não quero ser como o cão que volta para o vômito, nem como a porca lavada que volta para a sua imundícia. Eu quero Te servir, Pai. Me ajude a ser sincero. Purifica o meu coração, a minha mente. Senhor, coloca o Teu colírio em meus olhos. Tira toda a malícia, todo pensamento que não Te agrada. E me ajude a renunciar isso com sinceridade. Lutar contra isso, Pai. Porque eu sei que enquanto estamos num corpo de carne, não temos um corpo glorificado, ainda somos tentados. Mas que isso pode ser renunciado e resistido. Perdoa as vezes que eu cedi no passado. Perdoa as vezes que eu não vigiei. Perdoa as vezes que eu entrei em alguma página ou em algum site que Te desagradou, Pai, e me ajude a vigiar mais, a não fazer nada que venha ofender o Teu Espírito, que é tão precioso, tão importante para a vinda do Senhor. É o selo do arrebatamento. Pai, ouve a oração de cada um que está orando conosco agora, Pai, reconhecendo o seu pecado. Não deixa, Pai, com que essa pessoa venha ficar escrava daquilo que o Senhor já libertou, porque o Senhor nos fez livres para sermos de fato livres. Não deixa, Pai, com que nenhuma pessoa que está orando conosco venha a continuar na prática da imundícia, da sujeira. Senhor, que o Teu sangue purifique agora completamente, que essa pessoa perceba o Seu perdão. Junto com ela estou unido agora, Pai, purificados por este sangue, fortalecidos por esta abundância da graça, pelo esse espírito de santificação. Com certeza, Pai, essa pessoa sai dessa oração. Nós todos saímos dessa oração agora
preparados para renunciar, para rejeitar, para te honrar, te obedecer, Pai, a cada nova tentação, e que o Senhor venha ser engrandecido e que nós possamos ser fiéis a Ti diante dos Seus olhos, como Davi disse no Salmo 51. Em nome de Jesus.